Olá, seja bem-vindo ao canal Defensores. Eu sou o professor Paulo Cristiano e neste vídeo eu quero comentar sobre um debate que houve esta semana entre o pastor Paulo Henrique, da Igreja Assembleia de Deus, e o líder adventista Sérgio Monteiro a respeito da imortalidade da alma. Eu quero fazer algumas considerações a respeito desse debate, não quero me delongar muito, e só queria ser apenas pontual em algumas questões que foram colocadas ali neste debate, principalmente do lado do senhor Sérgio Monteiro. O debate, ele parece que fugiu um pouquinho do propósito, que era discorrer sobre se o homem tem uma alma imortal, se ele não tem uma alma imortal, se existe a imortalidade da alma ou não. O debate enveredou para questões mais técnicas da área do hebraico, da gramática hebraica, enfim. Mas deu para nós entendermos algumas coisas ali, principalmente pessoas leigas, né, que não entendem nada de questões gramaticais nas línguas originais, mas eu acho que deu para vislumbrar alguns pontos colocados ali neste debate. E eu cataloguei alguns deles, tá, para mostrar para você aqui, fazer minhas considerações. A primeira tem a ver com Gênesis capítulo 2, versículo 7. A primeira parte ali daquele debate foi todo tomado por essa discussão de Gênesis 2:7, se bem que enveredou aí, como eu disse, para uma área mais técnica em termos gramaticais. E no segundo tempo, podemos dizer assim, o pivô da discussão girou em torno de Apocalipse 6, versículo 9. No meio dos dois, eu quero colocar aqui algumas questões que foram elencadas ali, principalmente pelo senhor Sérgio Monteiro, e colocar as minhas considerações em cima dessas discussões. Gênesis 2:7 foi o pivô da primeira parte. Será que o homem tem uma alma ou não tem uma alma? Gênesis 2:7 diz o seguinte, olha. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, ou uma alma vivente, como dizem algumas versões. O pastor Paulo Henrique, ele usou um tipo de tradução onde fala que a alma passou a viver, enquanto o senhor Sérgio Monteiro, ele defendeu a linha mais tradicional, né? Como eu li aqui, que o homem se tornou uma alma vivente. O argumento adventista, em cima disso, nós já conhecemos, é que o homem, ele é uma alma, ele se torna uma alma, e não que ele tem uma alma dentro dele. Tá? Isso é líquido e certo, nós estamos acostumados com esse tipo de argumento. E eu gostaria de fazer algumas considerações do porquê eu discordo do senhor Sérgio Monteiro. E porque eu também tenho uma visão de que aqui o homem é uma alma. Primeiro, essa descrição de Gênesis capítulo 2, versículo 7, está dentro de um contexto de uma narrativa criacional, é um ato criacional de Deus. Então, no capítulo 1, versículo 21, versículo 24, versículo 30, os seres criados ali, os seres viventes, os animais, todos são chamados de alma vivente. E eles têm o fôlego de vida insuflado, vamos dizer assim, neles. Então, quando a gente chega no capítulo 2, versículo 7, o homem também é um desses seres viventes, desta alma vivente que está no meio deste ato criacional de Deus. Então Deus ali, ele simplesmente chama o homem de alma vivente porque ele está dentro deste ato criacional de Deus, junto com as outras criaturas de Deus que foram ali criadas no sexto dia. Só por isso. Nenhum versículo da Bíblia ele tem a pretensão de trazer para nós um panorama exaustivo, detalhado do tema do qual ele está abordando. Por exemplo, capítulo 14 do Evangelho de João fala sobre a volta de Jesus, fala sobre a parousia. Jesus diz aos seus discípulos, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então ele está bem claro, falando sobre a volta de Cristo, sobre a parousia. Só que esse versículo, ele não tem a pretensão de trazer tudo sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Cristo, sobre a parousia. Por que não? Porque em outras partes da Bíblia, Deus vai revelar através do apóstolo Paulo mais detalhes, que vai jogar mais luz de como será essa volta. Por exemplo,
Paulo fala no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses que essa volta de Cristo se dará com alguns elementos, como por exemplo a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, Jesus descerá até as nuvens, ele terá uma corte angelical com ele terá a voz de arcanjo, ele estará com trombeta de Deus, com alarido. Tudo isso aí não está presente no capítulo 14 de João. Então, o capítulo 14 de João não tem a pretensão de trazer um estudo exaustivo da parousia. Assim também, capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, também não tem a pretensão de trazer detalhes sobre a antropologia humana. Longe disso. Ele simplesmente está dizendo que o homem é uma criatura, assim como são criatura todos os animais que foram feitos no sexto dia. Mas isso, de longe, nem de longe, está querendo dizer que o homem não possui uma alma. A Bíblia não diz que o homem é apenas uma alma. Dentro de certo contexto revelacional e histórico, o homem sim pode ser chamado de uma alma. Dentro de outro contexto, o homem ele tem uma alma dentro dele. Por exemplo, no capítulo 35, a partir do verso 17 e 18 de Gênesis, vai falar sobre a morte de Raquel quando ela dá à luz ao seu filho. E olha como que diz esse versículo. E aconteceu que saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Então aqui a gente percebe que o homem não é uma alma. Ele tem uma alma dentro dele. E tem um outro versículo que vai corroborar com essa assertiva aqui. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 17, versículo 21 e 22, onde mostra a oração do profeta Elias sobre o filho de uma conhecida daquele profeta. Diz assim, olha, então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. E disse, o Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Tanto com a questão de Raquel, da morte de Raquel, quanto da morte do menino aqui, diz que a alma entrou e a alma saiu. Portanto, segundo esse contexto, o homem ele tem uma alma e não que ele é uma alma. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quando o ato criativo de Deus faz seres humanos e animais, a narrativa está dentro de uma narrativa criacional, ou seja, o homem se torna uma criatura vivente. Portanto, o homem ele é uma alma vivente ali, de fato. Isso nem de longe tem assim alguma implicação séria contra a doutrina da sobrevivência da alma após a morte, porque em outras partes, como eu já citei para você, o homem ele tem uma alma que entra nele e sai dele. Muitos irão dizer, olha, a alma aqui está no sentido de vida, em Gênesis 35 e 1 Reis, capítulo 17. Não importa, tá? Se ali significa vida ou não significa vida. Tá? A palavra ali é nefesh, tanto em Gênesis 35 quanto 1 Reis 17, tá falando alma, de fato, e essa alma entra e essa alma sai daqueles seres humanos. Portanto, esses seres humanos, então, não pode ser uma alma. Ele simplesmente ele recebe ou ele exala esta alma que está dentro dele. Bom, isso é uma coisa básica, né? Então, nenhum versículo da Bíblia tem a pretensão de trazer uma doutrina exaustiva, né? Nenhum deles. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos o monoteísmo puro, enquanto no Novo Testamento nós temos a doutrina da Santíssima Trindade bem esclarecida. Agora, a Trindade, né, a triunidade de Deus, não está em contradição com a doutrina monoteísta do Antigo Testamento. Assim também, a antropologia monista desses primeiros versículos ou capítulos aqui de Gênesis não contradiz a doutrina do dualismo, da imortalidade da alma ou da sobrevivência da alma após a morte, quando ela aparece no Novo Testamento. Essa é uma das doutrinas que são reveladas aos poucos, ou seja, há uma evolução na revelação dessas doutrinas. Por exemplo, os judeus não tinham nenhuma noção de um castigo após a morte ou de uma bem-aventurança após a morte. A noção dele, principalmente nessa primeira fase revelacional de Deus aqui, que está na época de Moisés,
eles tinham uma noção de viver aqui na Terra, o mais longe possível que eles pudessem viver. Então eles tinham que obedecer de modo irrestrito os mandamentos de Deus, para que as bênçãos de Deus viessem sobre eles, e desse modo eles prolongariam a sua vida sobre a Terra, sobre essa bênção de Deus. Ir para o céu, ir para o inferno, não fazia parte do momento revelacional desse livro, do Pentateuco, ali nesses primeiros 5 livros da Bíblia. Tá? Isso veio com uma revelação posterior. Não se fala em ressurreição dos mortos, tá? Não se fala em, por exemplo, em trindade, não se fala em demônios, tá? Não tem nada sobre demônios ali, Satanás como um inimigo direto de Deus. Isso vai sendo revelado aos poucos com o passar da história do povo de Deus. Então aqui, esse versículo 2, capítulo 2, versículo 7, ele simplesmente está trazendo a revelação daquele momento. E qual é essa revelação? Que o homem ele se torna uma alma. Tá? Ali eu acredito que existe uma figura de linguagem chamada sinédoque, onde se toma parte pelo todo. O ser humano, uma parte do ser humano é colocada como se fosse o todo do ser humano. A alma do homem, que é um dos elementos que constitui o ser humano, é compreendido como se fosse o homem inteiro. Tá? Conforme Deus vai revelando as Escrituras, nós vamos percebendo que o ser humano é muito mais do que um boneco de barro, é muito mais do que um conglomerado de átomos. Ele é sim uma pessoa, um ser feito à imagem e semelhança de Deus, cujo o espírito de vida que Deus soprou sobre ele fez ele muito mais do que um simples mortal. O homem é uma imagem e semelhança de Deus, num ato trinitário de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo cria o homem como espírito, alma e corpo. O senhor Sérgio Monteiro, ele disse que o que faz o homem ser uma alma é a junção entre o corpo e o espírito do homem, ou sopro de vida do Todo-Poderoso. Então, quando há o sopro de vida, ele se junta com o corpo e isso torna o homem uma alma. Mas nem sempre é assim. A Bíblia, em outras partes, ela diferencia o corpo e a alma. Então, o homem não pode ser, a alma do homem não pode ser simplesmente o corpo junto com um sopro. Tá? Por exemplo, Isaías capítulo 10, versículo 18, vai deixar bem clara essa diferença, quando diz que o esplendor de seu bosque, de seu jardim, ele o aniquilará, corpo e alma. Então, corpo e alma são coisas diferentes aqui. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, Paulo vai falar: seja este tal entregue a Satanás para a destruição do corpo ou da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, ou a alma seja salva no dia do Senhor, em algumas versões. 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo vai deixar bem claro que há uma diferença entre espírito, alma e corpo. Eles devem ser preservados, tá, no dia do Senhor. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus vai deixar bem clara essa diferença quando ele diz: não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na guiena. Então, corpo e alma são coisas diferentes. Então, o espírito de vida junto com o corpo, em determinados contextos, faz o homem ser, de fato, uma alma. Mas em outros contextos, eles são diferentes. A alma é um dos elementos que compõem o ser humano, a antropologia do Novo Testamento. Ok? Nós poderíamos falar muito mais sobre essas questões, mas eu só quero comentar bem rápido aí o que eu achei daquele debate e onde o senhor Sérgio Monteiro pecou ali, simplesmente batendo o martelo em que o homem é uma alma em 2:7 de Gênesis, o que eu discordo veementemente, pela revelação progressiva que as escrituras fazem de certos termos da Bíblia, de certas doutrinas, como por exemplo a questão da alma humana. Também teve uma outra discussão que girou em torno de Filipenses, capítulo 2, versículo 10 e 11, onde diz que todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra ao nome de Jesus. O senhor Sérgio Monteiro, ele bateu o martelo também, falando que debaixo da terra não pode ser seres humanos que estão debaixo da terra, e sim criaturas malignas, ou seja, espíritos malignos, o submundo.
segundo o entendimento do mundo antigo, era dividido de uma maneira tridimensional. A realidade era dividida de uma maneira tridimensional, em céu, terra e debaixo da terra. Então ele diz que, segundo a mentalidade antiga, quem habitava debaixo da terra eram apenas os espíritos iníquos, ou os seres malignos ali. Então não pode falar aqui de ser humano dobrando o joelho e confessando que Jesus é o Senhor. É claro que ele selecionou alguns estudiosos que concordam com isso, e ele sabe muito bem que existem outros estudiosos que não concordam com essa ideia, e sim que a expressão debaixo da terra diz respeito a seres humanos de fato. Até mesmo a mitologia grega, o senhor Sérgio Monteiro sabe muito bem disso, ela dizia que o Hades, o submundo, né, ele era habitado por almas de pessoas que haviam morrido. Nós não negamos o fato que céu, terra e debaixo da terra engloba todas as criaturas, incluindo anjos e demônios. Porque de fato todos os anjos e demônios, eles terão que dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é Senhor. Os anjos eleitos já fazem isso, os demônios farão isso. Os que estão debaixo da terra aguardando o julgamento também farão isso, os seres humanos na terra farão isso, e os seres humanos que estão no céu aguardando a ressurreição do corpo também dobrará o seu joelho. Mas a questão é que o contexto de Filipenses capítulo 2 não está falando de seres malignos, está falando de seres humanos. São seres humanos no céu, na terra e debaixo da terra que dobrarão e confessarão o nome de Jesus. Diz lá, olha, versículo seguinte: e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que toda língua é essa? Toda língua dos seres humanos. Porque esse versículo citado por Paulo aqui em Filipenses, na verdade é um versículo de Isaías 45, versículo 22 e 23, que diz assim, olha: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra da justiça e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Qual língua que jurará e qual joelho que se dobrará? O versículo acima diz: vós todos os termos da terra, ou seja, os moradores da terra. Então, quando Paulo leva esse versículo e aplica-o num sentido cristológico e escatológico, ele está falando que essa língua e esses joelhos são de seres humanos. Portanto, debaixo da terra inclui também seres humanos, com certeza. Isso a maioria dos teólogos acreditam, a Bíblia diz isso, como eu já acabei de citar, e a mitologia do mundo greco-romano também atesta essa veracidade. Nós temos outros versículos que falam debaixo da terra referindo-se a seres humanos, por exemplo, Isaías 29:4, Apocalipse 5, versículo 13. Teve uma outra questão também, que girou em torno de Oscar Cullmann. Por duas vezes o senhor Sérgio Monteiro, ele cita Oscar Cullmann como se Cullmann estivesse a par com o pensamento adventista. Ele chega a dizer, olha, nós nos alinhamos mais com o pensamento, aí cita vários teólogos, e cita Oscar Cullmann, de que o homem ele é um ser indivisível, né? E que não existe esse lugar intermediário. É claro que ele citou Cullmann, eu não sei se o Sérgio Monteiro já leu os livros de Cullmann, né? Principalmente este livro aqui, Das Origens do Evangelho e a Teologia Cristã, o capítulo 9 deste livro, onde Cullmann vai falar sobre o estado intermediário, imortalidade da alma e ressurreição dos mortos, capítulo 8, na verdade, capítulo 8, né? E Cullmann diz claramente que ele acredita no estado intermediário, ele acredita que o homem sobreviva de algum modo num estado imperfeito após a morte. Esse estado o coloca próximo a Cristo, tá? E que ele está no estado de nudez. Então, ele não está concordando com o pensamento adventista de modo algum. Eu já vi vários teólogos adventistas, inclusive Leandro Quadros e agora o Sérgio Monteiro, direto citar Oscar Cullmann e o está citando fora do contexto. Eu fiz um vídeo com 4 partes, onde eu refuto o senhor Leandro Quadros, quando ele usa Oscar Cullmann. Um deles já foi lançado, né, já foi publicado no nosso canal. Eu vou deixar aqui na cards aqui e na nossa descrição aqui embaixo do vídeo, que você pode acessar. E
eu provo como que Oscar Cullmann ele difere do pensamento adventista. E eu não sei por que os adventistas continuam citando ainda Oscar Cullmann como se Cullmann estivesse falando a mesma língua que a teologia adventista. Muito bem, e aí, por último, a discussão girou em torno de Apocalipse capítulo 6, versículo 9, que fala sobre as almas debaixo do altar de Deus. O senhor Sérgio Monteiro, ele bateu ali o martelo dizendo que essas almas são apenas simbólicas, né, são algo simbólico, nós não podemos tomar isso como literal. Ele disse que nós não podemos utilizar a literalidade do altar para aferir a literalidade das almas, porque segundo ele, e parece que foi isso que eu entendi isso, salvo engano, só se eu estiver errado, mas ele parece que não acredita na literalidade ou na realidade daquele altar ali. Ele diz que é simbólico, por isso as almas também são simbólicas. Ele até cita lá a parábola de Jotão, né, que na verdade é uma fábula, onde fala sobre as árvores que conversam, que cantam. Então ele faz o seguinte argumento: olha, se ali as árvores cantam e falam com os homens, né, e nós sabemos que isso não é real, tampouco essas almas aqui elas são reais, elas estão ali no sentido simbólico. Se bem que ele não explicou em que sentido simbólico essas almas estão ali, no que elas simbolizam o quê? Ele não explicou isso naquele debate. Ele patinou sobre esse texto, se embaralhou em muitas coisas ali, quando ele foi explicar esse texto, e não explicou como que essas almas aqui elas podem ser simbólicas. Simbolizam o que essas almas? O texto é bem claro, tá? Não tem como fugir. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, ou seja, o corpo deles estavam mortos e as almas agora estavam diante do altar de Deus. É o que Paulo diz: o meu desejo é partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. É deixar esse corpo e estar com Cristo. O que aconteceu com essas almas? Eles partiram, deixaram esse corpo, né? O corpo foi morto pelo anticristo, e agora suas almas estão no céu, debaixo do altar de Deus. Isso aqui está simbolizando, é claro, o martírio. O altar está falando do altar de sacrifício, onde o sangue era derramado nas suas bases ali, quando eram oferecidos os sacrifícios animais. Eles estão ali como mártires, e esses mártires estão agora diante de Deus. Eles derramaram seu sangue e por isso aparece um altar ali no céu. No entanto, essas almas, elas preservam todas as habilidades, né? Os atributos de uma consciência humana. Elas conversam com Deus, elas se lembram, elas se reconhecem, né? E elas estão conversando com Deus, e Deus dialoga e faz um diálogo coerente e racional com essas almas. De modo algum, isso aqui pode ser simbólico. Nós temos uma outra parte em Apocalipse que vai remeter a esta mesma realidade. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, João vê essas mesmas almas de um modo diferente. Ele diz assim, olha, e vi tronos, e assentaram-se sobre ele, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Olha, ele viu as almas. Ele não está falando aqui de uma maneira metafórica, ou hiperbólica, ou qualquer figura de linguagem. Ele não usa isso. Ele diz claramente que ele viu as almas, ele viu que essas almas foram mortas. Elas haviam sido mortas, e agora ele viu elas em um estado glorificado no céu antes da ressurreição. É o que diz o versículo. Se você não quiser acreditar na Bíblia, não acredite, meu amigo, mas não venha mudar a palavra de Deus para se ajustar à sua teologia, tá? E é isso que os adventistas fazem. Mas uma coisa interessante é que existe uma doutrina adventista chamada juízo investigativo e doutrina do santuário, que exige uma literalidade do santuário no céu. Tá? Isso está no livro Questões sobre Doutrina. Numa parte eles falam assim, na pergunta 32, a pergunta é assim: o santuário celestial, figurado ou literal? Aí eles vão dar a sua interpretação do que é o santuário do céu. Na parte final desta pergunta, eles falam assim, olha, além disso, a descrição feita pelo profeta João no Apocalipse é clara a respeito desse ponto. Ele escreve numa linguagem que seus ouvintes podiam compreender muito bem, pois estavam familiarizados com o ritual do tabernáculo e com tudo que relacionava com o seu funcionamento na terra.
Ele menciona o candelabro, as 7 hastes, as 7 tochas de fogo, o altar de ouro, a arca e por aí vai. Portanto, não é só mencionado o templo, santuário ou tabernáculo, mas também o que era claramente necessário para o seu ritual. O candelabro, o altar de ouro, o incensário, a arca do testemunho. Cremos, portanto, que existe no céu um santuário real, onde nosso bendito Senhor ministra por nós. Então, eles acreditam numa literalidade. Aliás, essas duas doutrinas, né, que são heréticas, é claro, elas dependem de uma literalidade, de uma realidade, de um santuário de verdade no céu, com todos os seus apetrechos. Eu não sei se o senhor Sérgio Monteiro não acredita mais nisso, né? E se ele não acredita, ele está indo contra a doutrina da sua própria denominação, ou se ele acredita e ele deu uma desperto ali, um somebody love ali, simplesmente para ganhar o debate naquele momento, falando que assim como o altar não é real, as almas também não podem ser reais ali, elas devem ser simbólicas. O fato é que o versículo 6, o versículo 9 do capítulo 6, assim como o versículo 4 do capítulo 20 de Apocalipse, fala de almas que estão conscientes, preserva sua consciência, assim como nós encontramos na história do rico e Lázaro, quando Jesus fala que o rico morreu, foi sepultado e no Hades ergueu os olhos, ou seja, sua alma ergueu os olhos no estado incorpóreo, assim como estava Moisés no capítulo 17 de Mateus, quando conversa com Jesus. Em Deuteronômio 34, a Bíblia fala que ele morreu e foi sepultado, mas ali em Mateus ele aparece num estado desincorporado, ou seja, como uma alma conversando com Cristo. É claro que eu sei de toda a doutrina adventista, de que eles acreditam que Moisés foi ressuscitado, mas eles não conseguem provar isso pelas Escrituras, porque de Gênesis a Apocalipse, ou de Deuteronômio a Apocalipse, não existe nenhum momento falando de ressurreição de Moisés, tá? E Arcanjo Miguel, meu amigo, é Arcanjo Miguel, não é Jesus Cristo. E no versículo 9 de Judas não está falando de ressurreição, tá? Todo o contexto está falando de outro tema e não de ressurreição dos mortos. Então não venha com essa de que ali está falando de ressurreição de Moisés, porque isso aí já foi cabalmente refutado, exaustivamente refutado por vários teólogos, por vários apologistas, que estão inclusive no meu canal e no canal de vários amigos meus. O fato é que a doutrina da imortalidade da alma, eu gosto de usar da sobrevivência da alma após a morte, é uma doutrina bíblica, é uma doutrina verdadeira. Ela não só aparece de modo bem claro, por exemplo, na história do rico Lázaro, em Mateus 17, Apocalipse 6, 9, Apocalipse 24, como também no linguajar paulino. Ele fala, meu desejo é partir e estar com Cristo, é deixar este corpo. Ele diz no capítulo 12 de 1 Coríntios, eu conheço um homem que foi até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Olha aí o linguajar, fora do corpo. Alguém que acredita na mortalidade da alma, que a pessoa quando morre vai desaparecer na sepultura, falaria se no corpo ou fora do corpo? Sendo que o homem é a própria alma? Claro que não. E Paulo não acreditava nessa mortalidade da alma, porque ele diz claramente em outras partes que a alma pode estar com Cristo por ocasião da morte. Tá? E o apóstolo João deixa bem claro quando ele vê essas almas diante de Deus, diante do altar de Deus. Assim como está no capítulo 7 também desse mesmo livro do Apocalipse, sobre a grande multidão que se encontra no céu. João pergunta, de onde que vieram essas pessoas? Vieram da grande tribulação. Né? Elas foram mortas e agora estavam em estado glorificado no céu, porém ainda sem a ressurreição do corpo. Tá? Então existem vários versículos na Bíblia que mostram que a sobrevivência da alma é uma doutrina bíblica. Tá? Longe de ser uma doutrina grega ou pagã, ela é uma doutrina atestada pelas Escrituras Sagradas. Então eu acredito que o senhor Sérgio Monteiro ele não soube dialogar muito bem ali, ele entrou por essa questão de que ali é um estado simbólico em que João vê aquelas almas. É claro que a Bíblia, o versículo não fala isso, não fala de modo algum isso. Primeiro ele precisa provar isso, né? Também, Filipenses capítulo 2, ele diz que ali é apenas espíritos malignos. Nem a Bíblia, nem os estudiosos e muito menos a mitologia greco-romana fala e dá base para que seja apenas espíritos malignos que estão habitando o mundo debaixo da terra. E também Gênesis capítulo 2, versículo 7, ali não prova nada contra a imortalidade da alma ou a sobrevivência da alma após a morte. Então fica aí, né, os meus pareceres sobre esse debate. Eu acredito que o pastor Paulo Sérgio ele foi muito bem,
Paulo Henrique, né? Fiz uma confusão entre Sérgio Monteiro e Paulo Henrique. O pastor Paulo Henrique foi muito bem sobre colocar muito bem a crença ortodoxa e conservadora. E por outro lado, o senhor Sérgio Monteiro, como ele tem feito em outros debates a respeito deste tema, ele deu uma escorregadinha ali que eu acho que ele não foi feliz e até mesmo usou fora do contexto alguns estudiosos. Mas isso eu vou deixar por conta aí depois do pastor Paulo Henrique e outros irmãos que vão produzir vídeos falando sobre este assunto, ok? Então vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, de costume, deixe o seu like aí, deixe os seus comentários também, se é contra, se é a favor, né, complementando. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir, e traremos novidades sobre outros debates que virão a respeito desse tema.